Aí foi. Ai, gente, pera aí que meus... Aham, autorizei. Deu aí? Oi. Então tá, pode ligar. Pessoal, então nós vamos começar aqui agora a aula de... a continuação da nossa aula de estágio de atividades interdisciplinares, tá bom? Auscultas, né? Que nós estávamos vendo na semana passada. Vou só colocar aqui. Nós tínhamos visto nessa parte aqui, se eu não me engano. Eu já tinha falado, eu falei com vocês, né, a aula passada sobre isso. Não é mesmo? Sim ou não, gente? Me atualiza aí. Pelo que eu tô lembrando, não. Eu acho que eu tinha falado, Vitor. Olha aqui, que eu tinha mostrado esses espaços. Alguém mais se recorda aí? Então vamos lá. Na ausculta cardíaca, pessoal, nós vamos usar eles avaliar a frequência e também o ritmo, tá? Os batimentos cardíacos. Nós vamos agora estar vendo os nós vamos avaliar como está esses batimentos cardíacos. E aí a gente vai ter alguns nomes mais para frente para a gente saber detectar. Então, pessoal, nós temos 4 focos cardíacos na ausculta pulmonar. Ausculta aórtico, o foco pulmonar, então ali na linha, o foco pulmonar, segundo espaço em qual o foco tricúspide, né? Ele vai estar ali no quarto espaço intercostal esquerdo ou ali próximo do processo de foco mitral, que é o quinto espaço interclavicular esquerdo, intercostal esquerdo, tá bom? Quando os batimentos cardíacos eles estão normais, ali no foco aórtico pulmonar, representa a ausculta B2, que é bulha 2, tá? Então, o que acontece? Quando a gente ouvir o tá, quando a gente ouvir o tá, é o que, pessoal? É o foco, o batimento cardíaco normal ali no foco aórtico pulmonar. O foco aórtico pulmonar ele vai fazer o tá, do tum-tá. E o foco tricúspide e o mitral, eles são a bulha 1, que vem ser aquele barulhinho que a gente escuta o tum, tá? O tum, ok? Então, na ausculta aórtico pulmonar, a gente escuta o tá. E no foco tricúspide e no mitral, a gente ausculta ali o batimento tum, né? E a combinação desses dois é aquele tum-tá, 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 né? Que a gente vai escutar, que nós vamos escutar ali, vamos identificar na nossa ausculta cardíaca, tá? Então, aqui são os focos que eu mostrei para vocês, olha. O foco aórtico, né? Segundo espaço intercostal, como eu falei com vocês. O foco pulmonar na mesma linear aqui, ó, com o aórtico e o pulmonar na mesma região, né? No segundo espaço intercostal. O foco tricúspide, certo? Aqui próximo ao processo tifoide, como eu falei com vocês, ó, que é o quarto espaço intercostal, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, espaço intercostal, tá bom? Aqui, ó, esses dois aqui, beleza? Vai conseguir auscultar, porque igual nós tínhamos visto aqui, ó.
Tá? Aqui, ó. Pessoal, tá vendo? Ó? Foco tricúspide, por isso que ele pode ser tanto auscultado no processo tifoide ou aqui no quarto espaço intercostal. Beleza? Esquerdo. Ele se encontra nessa região aqui. E o aórtica, por quê? E o pulmonar, por quê? Que a gente pode se auscultar? Porque nós auscultamos no segundo espaço intercostal. 1, 2. Porque a aórtica, né, a gente vai ter aqui a veia do coração, né? E o pulmonar aqui a veia também. Tá vendo o espaço pulmonar na saída pertinho aqui na veia? Por isso que a gente precisa ali. E o mitral, nós vamos estar auscultando no quinto espaço, certo? Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, por conta dessa região aqui do coração. Região mais inferior do nosso coração. Tá? Então, por isso tem tudo uma posição na anatomia que a gente precisa de estar respeitando. Por isso que tem cada lugarzinho aí a sua localização correta. Tá? Então, essa regrinha aqui, pessoal, vocês têm que levar para a vida. Tá? Porque nós vamos fazer isso aqui todos os dias da nossa vida enquanto enfermeiro. Tá? Então, a gente precisa de saber quais são as regiões dos focos cardíacos para a gente poder realizar uma boa ausculta cardíaca. Porque se eu for no terceiro espaço intercostal, 1, 2, 3, eu não vou auscultar basicamente quase que nada do que eu estou querendo, né? Olha aqui, tá vendo que eu vou ter uma confusão de pulmonar, com mitral, com o tricúspide, né? Então eu não vou ter um som adequado, não vou ter uma técnica exata. Então eu preciso de respeitar todos os espaços, igual nós vimos aqui na aula. Então, assim, vocês podem pegar aí em casa de vocês, quem está nesse período de quarentena com vocês, pega essa sequenciazinha aqui, né? Pega essa imagem aqui também e vão tentando auscultar. É só pegar o estetoscópio, coloca aqui, né? E vai, ó. Pega a clavícula e vai contando os espaços intercostais. 1, 2, né? E aí você vai fazendo a ausculta corretamente, né? Ó, vem aqui, clavícula, vai contando os espaços intercostais, 1, 2, 3, 4, né? Então aqui, ó, tá vendo, ó, certinho. Peraí, deixa eu só aceitar a Marcela aqui. Ó, deixa eu abaixar aqui meu vídeo. Tá vendo? Quando eu falo quarto espaço intercostal aqui, ó, esquerdo, eu estou o processo tifoide. Ele está na mesma região. Aqui é o processo tifoide, certo? E aí, aqui eu tenho esse quarto espaço intercostal, foco mitral, quinto espaço intercostal. Beleza? Só vocês ir pegando aqui esses espaços a partir da clavícula e vocês vão conseguindo achar todos os focos aqui, como eu falei com vocês. Ah, cadê? Beleza, pessoal? E aqui tem mais fácil para vocês identificar. Lá eu mostrei com o coração, né? E aqui eu mostro agora para vocês sem o coração, apenas com os espaços intercostais, para vocês também ter uma noção, ok? Então aqui a gente tem o mamilo, tá, da pessoa, para vocês terem uma noção mais ou menos de onde fica cada espaçozinho. Beleza? Claro? É, Oi? por enquanto tudo certo. Uhum. Para vocês poderem entender, vocês têm que praticar, né? Quem já tem seu estetoscópiozinho, pode pegar esse material de base aí e vai fazendo essa ausculta, vai identificando, né? Ó, clavícula, região clavicular, ó, 1, 2, achou, 2, 3, 4, 5, 6, espaço, assim vai. Aqui a gente consegue identificar corretamente. Ó, clavícula, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos embora, tá bom? Aqui novamente, mais uma vez, para ficar bem fixado aí na memória de vocês. Hum.
Tá vendo? Para vocês terem uma noção, o foco aórtico, foco pulmonar, né? O tricúspide, ó, a região ali, do tifoide, que eu falei com vocês, mitral, abaixo da linha do mamilo, né? Então não tem mistério não, tá, pessoal? É só a gente ir praticando mesmo, tá? Ó, igual aqui, ó. Clavícula, 1, 2. Achou, né? Clavícula, 1, 2. Achou. Novamente, a mesma linha. Né? Contou, desceu, processo tifoide. Linha abaixo do mamilo, também. Aí a gente acha o mitral. Eu falei. Quando a gente ouve, pessoal, os sopros, tá? A gente vai ouvir ele, sopros. Ele pode estar nos indicando estenose das válvulas. Quando a gente ouve um galope, sopros é aquilo mesmo, né? Ou seja, quando a gente ouve a gente está tendo um estreitamento ali das válvulas, né? Das válvulas cardíacas. Então, a gente pode ter essa associação, quando a gente tem esses soprozinhos aí, beleza? Quando a gente tem um barulho de galope mesmo, como se estivesse galopando, então a gente está tendo uma insuficiência cardíaca, ok? Pode ser, né? Uma insuficiência cardíaca. Então a gente tendo aquele galope, um som assim, associando, opa. Quando a gente tem essa associação aí, a gente pode ter uma ICC, tá? Que é insuficiência cardíaca. A gente fala, cardíaca congênita. Ok? Quando a gente tem cliques, como se tivesse um cliquezinho mesmo, a gente está tendo uma estenose mitral, tá? Então é o quê? É o estreitamento aqui da válvula mitral, ok? Aquela válvula que está obstruindo e bloqueia o fluxo de sangue, tá? Então quando a gente ouve uns cliquezinhos, assim, né? E quando a gente tem aqui um atrito, como se tivesse um rangido, né? Aquele rangidinho, a gente está tendo uma a gente está tendo não, tá? A gente pode ter uma associação de pericardite, ok? Vocês sabem o que é pericardite? Alguém sabe aí? Não. É um inchaço, né? Ali perto ali no coração. O meu coração ele pode estar mais inchadão. Tá? Pessoal, vocês têm que ter esse costume de ir perguntando, tá? Professor, o que é isso? Professor, isso. Vocês têm que ter essa destreza de estar perguntando, ok? Então, o que é estenose das válvulas? Quando eu falei que a gente ouve sopros. Alguém acho que está falando aqui no bate-papo. Um estreitamento, né, Bruno? Isso. Beleza. O que é o clique, estenose mitral? A gente tem o quê? Um estreitamento da válvula que faz o quê? Eu falei agora. Acabei de falar, hein? Vai ficar como atividade para a aula que vem esses sons aqui, tá? Que eu falei aqui com vocês agora, vocês nem estão lembrando mais, meu pai eterno. Então, vocês vão ver o que vai ser estenose de válvulas, o que vai ser insuficiência cardíaca, tá? O que é estenose mitral, que eu acabei de falar, que é o tratamento das veias ali Insuficiência cardíaca é que o faz sopro? Oi? A insuficiência cardíaca é igual ao sopro? Não, é o estenose, né? Estenose, que vai ter o sopro.
Quando eu tenho insuficiência cardíaca, o meu coração está com problema ali de jogar sangue. Tá? O meu coração está com problema ali de bombear sangue. Então, por isso tem esse galope, né? Ele não está conseguindo bombear sangue. E a estenose mitral é o que eu falei aquela hora? É isso mesmo, aham. Parabéns. Para quem não me respondeu, só me respondeu no mentalmente. E pericardite é o quê? Olha o desenho aqui da pericardite. O inchaço no coração. O inchaço do coração. Então, beleza. Aí agora a gente parte para a ausculta abdominal, beleza? Aqui na Ô, cardíaca. Bruno, Oi. o que você falou até agora, rapidinho, porque meu computador tá com defeito aqui, tá saindo. Quem tá falando? Heloísa. Luiz, a aula vai estar disponível gravada no vídeos complementares, tá? Não, eu não posso ficar voltando a aula, não. Uhum. E aí, nós vamos para a ausculta abdominal, beleza? A ausculta, né, a gente sempre vai ter uma percussão e a palpação. Então, ela sempre precede a palpação e a percussão, né, que é o que nós vamos usar ali para a gente, vamos apertar, né, a barriga do paciente, vamos bater, vamos fazer toda uma investigação. Por que ela vai preceder isso? Porque se eu estou batendo, se eu estou apertando ali, né, procurando alguma alteração, os sons ali, certo? Os sons intestinais, eles vão ter alterações. E quando eu for fazer a ausculta, esses sons, eles vão estar alterados. Então, por isso que a gente sempre primeiro faz a ausculta para depois fazer a percussão e a palpação. Tá bom? Então, nós vamos avaliar em 4 quadrantes, que eu já até acho que eu comentei para vocês. O quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante superior inferior esquerdo e quadrante inferior direito. Tá? Como que a gente sabe, pessoal, que o som está normal? A gente vai ouvir ele ouvidos a cada 5 a 20 segundos, aquele som ali, tá? Quando eles estão hipoativos, ou seja, não está tendo muita presença, a gente tem 1 ou 2 sons a cada 2 minutos. A cada 2 minutos a gente tem 1 ou 2 sonzinhos ali, vai demorar bastante, tá? A gente precisa de ouvir, pessoal, dentro aqui no nosso abdômen, ouvir esses barulhos de 5 a 20 segundos. É comum a barriga da gente estar fazendo barulhos, tá? Porque significa que está funcionando tudo ali dentro. Quando esses sons estão aparecendo 5 a 6 sons a cada 30 segundos, aí já pode ter que tem algum tipo de anormalidade, né? Que aí a gente já fala que é os sons hiperativos, já tem som demais. E quando a gente tem ausência de sons, é quando não tem nenhum som durante 3 a 5 minutos. Então aí a gente já precisa de estar fazendo uma investigação. É comum, é normal, a barriga da gente tem que fazer barulho, tá? Porque ele é como se fosse uma máquina que está trabalhando. E essa máquina precisa de estar trabalhando aqui, ó, né? Um barulhinho ali de 5 a 20 segundos. Então você vai colocar o estetoscópio sobre o abdômen do paciente nos 4 quadrantes que nós vimos aqui agora e vamos estar observando os barulhos peristálticos. Aqui. Então, como que nós vamos separar, pessoal? A gente vai pegar ali do apêndice xifoide, onde eu mostrei a vocês, tá? É onde termina ali a parte óssea, tá bom? E aí a gente vai dividir mesmo visualmente, tá? Olha aqui, ó. Não vai pegar uma caneta, um lápis lá na hora do paciente, vai fazer isso, pelo amor de Deus. Vocês vão fazer isso visualmente.
vocês já sabem, né? Que do umbigo para cima vai ser superior, do umbigo para baixo inferior. Só vocês verem o lado direito e o lado esquerdo ali do paciente, né? Igual aqui, ó. A gente vem aqui do processo tifoide, desce. Então aqui o enfermeiro ele está fazendo a ausculta abdominal em qual quadrante? Inferior esquerdo. Isso mesmo, quadrante inferior esquerdo, inferior direito, superior esquerdo e quadrante superior direito. Bem fácil, tá? Só vocês fazerem essa retinha aqui, essa cruzinha aqui no abdômen do paciente, abaixo do processo tifoide até a síntese pública, tá? Visualmente, tá? E aí vocês vão auscultando ali todas as suas regiões. Como que vão ser os sons normais? Quais vão ser esses sons que a gente vai estar auscultando, pessoal? Os burburinhos, né? Aquele prrr, né? Aquelas coisinhas assim. É o que os movimentos peristálticos, né? Ou ruídos hidroaéreos normais. Então ali, tudo tranquilo. Quando a gente ouve um cliquezinho, como se fosse o meu mouse aqui batendo, ó, a gente pode ver que as vísceras estão movimentando. É normal, elas estão em constante adaptação, e é isso, quando elas estão se mexendo ali em adaptação, elas vão ter esse barulhinho de clique. Quando a gente tem os burburinhos mesmo, né, aqueles burburinhozinhos, como se fosse uma água, né, uma água borbulhando, a gente vê que os movimentos peristálticos, os ruídos hidroaéreos estão ali totalmente presentes, e, ou seja, está tudo funcionando da maneira que precisa. E aí a gente divide em quadrantes esse abdômen do paciente e podemos também subdividir em regiões, tá? Então aqui agora a gente subdivide em região A, B, C, D, E, F, G, H, I, sem mistério algum também. Então a gente inicia a contagem do quadrante superior direito e termina no quadrante inferior esquerdo, ok? Apenas por região, e a gente depois, né, quando vocês estiverem tendo anatomia, vamos ver cada órgão vai estar cada região aqui, né, no abdômen desse paciente, quando a gente formos estudar anatomia. Tranquilo? Mais ou menos. É melhor na sala de aula. Não, com certeza, né, Vitor? Isso. Com certeza, né? Que aí, se a gente estivesse em sala, a gente estaria fazendo um no outro, né? Tudo certinho. Mas para vocês, né, poderem já ir pegando e tudo mais, eu aconselho vocês ir fazendo isso tudo que eu falei já em quem está com vocês aí. Quem tem seu estetoscópio, já pode ir fazendo, que a gente iria fazer em sala, né? Você pega aí o pai, a mãe, que está em quarentena com vocês, a avó, não, a avó tem que ficar isolada, né? Não pode ficar muito perto da gente, não. Quem estiver na casa de vocês aí, vocês vão fazendo todas as auscultas. A ausculta pulmonar, né? Vamos fazer a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca e a ausculta abdominal. E aí, pessoal, vocês vão fazendo e vocês vão identificando. Aqui, tá vendo? Olha, quando a gente divide, ó, o abdômen do paciente, a gente vai auscultar cada barulhinho ali das vísceras, dos nossos intestinos e tudo mais ali com o nosso estetoscópio. E é bem audível, pessoal. A gente vai conseguir. Claro que no primeiro momento vocês não vão, ai, professor, consegui identificar tudo, consegui ouvir tudo. Não, né? A gente precisa de familiarizar os nossos ouvidos, ou seja, ele precisa de acostumar, a gente precisa de afinar nossos ouvidos para estar fazendo essas auscultas normais, né? E aí depois vocês estarem craques quando a gente já poder estar em prática e auscultando todo mundo ali, nossos pacientes, de maneira correta. Porque isso daqui, pessoal, é muito importante. Vocês viram que cada som diferente, cada som, né? Cada barulhinho, a gente tem uma normalidade ou tem uma normalidade, né? Ou normal. Então a gente precisa de saber diferenciar todos os sons
de todas as nossas auscultas. Beleza? Alguma dúvida em relação ao que nós vimos aqui agora hoje? Beleza. Como que faz para salvar, Bruno? Como é que é? Como que faz para salvar? Quando encerrar a reunião, vai aparecer para você certinho, tá? Ah, sim. Uhum. Então, pessoal, olha aqui. Outra atividadezinha de casa, façam isso aí que eu falei com vocês, essa proposta, quem tem o estetoscópio, vai escutando, né? O pai, a mãe, quem está com vocês aí nesse período de quarentena, pega o slidezinho, né? Pega aquele vídeo que eu coloquei para vocês ali do pulmonar e vão tentando escutar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar também, pode mandar mensagem, pode colocar no fórum. E aí a gente vai trocando essas ideias, tentando se adaptar da melhor maneira possível, ok? E aí, então, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje, né? A aula nossa de ausculta, certo? Dessa semana. E aí a gente, na semana que vem, nós vamos entrar com... Deixa eu só conferir aqui. Aí semana que vem a gente entra com o esfigmomanômetro, né? Que aí a gente vai estar vendo a aferição da pressão arterial. Eu vou só passar noções para vocês mesmo, tá? Mais teoria. E a gente não vai focar tanto na prática, que eu preciso estar ensinando a vocês com o nosso contato mesmo, tá? Em sala de aula. Alguém quer falar alguma coisinha? Fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Não, Dalton, só quem já tiver mesmo, né? Porque por enquanto, o Dalton está perguntando aqui se já é para comprar os equipamentos. Não, por enquanto não tem necessidade, tá? Porque vocês não estão em prática, né? Não estão ainda fazendo estágio, né? Não estão fazendo prática clínica, né? Então, assim, não precisa de comprar, não. Só estou falando só para quem tem mesmo, quem não tem, tranquilo, de boa. Mas já para quem tiver aí acessível, pode estar fazendo. Mas não há necessidade agora não de comprar. Beleza? Então, pessoal, é isso daí, tá bom? Nossa aula de hoje. E aí eu espero vocês agora, segunda-feira, com educação e saúde. Beleza? Fica com Deus e até semana que vem. Até.